Estamos ao vivo, seja muito bem-vindo a mais um Sextou com Lacerda. Hoje com um convidado especialíssimo, um cara que eu conheci há pouco tempo, mas já estou admirando demais pela capacidade dele de um negócio que até pouco tempo era um grande mistério para mim, e eu acredito que ainda seja para boa parte dos corretores, que é o tráfego pago, como conseguir novos clientes, como conseguir novos compradores, novos vendedores, como criar até mesmo autoridade na internet. A gente sabe que esse é o assunto da vez, a gente sabe que não tem como voltar para trás nesse negócio. E eu quero chamar aqui meu amigo Cláudio Castorino no nosso primeiro podcast pessoalmente ao vivo. Que prazer, meu irmão. Pô, eu quero falar aqui, primeiramente agradecer por essa oportunidade, muito bacana a gente poder fazer e trazer essa informação que é tão valiosa, né, para o corretor. Hoje nós vamos falar sobre campanhas patrocinadas, nós vamos falar sobre ferramentas de como você pode utilizar isso e como isso traz o benefício para o corretor, né, Lacerda? Nada mais é do que o corretor ter a sua independência de criar leads, né? Aquele corretor que ele consegue sair do meio do grupo e andar, né, em um lugar mais suave, mais tranquilo. É o corretor tendo resultado. Você tem que ter matéria-prima, né? Se o ferreiro ele precisa de ferro para trabalhar, o marceneiro precisa de madeira, a gente precisa de cliente para trabalhar. E hoje o tráfego, sem dúvida, é uma das principais fontes geradoras de novos contatos, novos produtos, novos leads. Tem na hora de lead, de cliente, né? Na verdade, eu falo muito que é o seguinte, né? O corretor ele busca para ter leads, mas o fantástico é transformar os leads em clientes. Que é o quê? É quando você recebe ali um lead, que ele é lead até o momento em que você faz o primeiro contato. Mas no momento em que o corretor começa a ter resposta daquele contato, que começa a agendar visita, consegue traduzir qual que é a vontade, qual que é a expectativa, o que o cliente realmente almeja, o que ele precisa. E aí, que a gente sabe muito, né, o que você fala muito, é conseguir identificar as dores do cliente. E aí, saiu para a rua, com certeza é venda na certa. Concordo muito, viu, Castorino? Eu acredito até que a gente está numa fase digital, né? Tem gente que ouviu essa frase esses dias, eu achei muito legal essa expressão. O digital é o que? O corretor ele sabe trabalhar no físico e sabe trabalhar no digital. Acho que esse um não pode andar mais sem o outro, né? Os dois eles caminham juntos. Não adianta ser muito bom no digital e não saber tratar o cliente. Na verdade, é até o corretor que tem uma excelente captação, tá? Tem uma excelente captação. Mas ela é uma muito boa captação para o corretor. E o corretor não consegue, às vezes, traduzir aquela boa captação em uma boa venda. Porque ele tem o produto, mas não tem quem compre o produto dele. Então, muitas das vezes, o corretor morre com uma boa captação na mão. E aí, o dono daquele imóvel fala, não, eu vou ter que anunciar em outros lugares, vou ter que pôr em outros lugares, porque você não conseguiu trazer cliente, né? Muitas das vezes, até o corretor coloca, né, numa imobiliária, fomenta, mas ainda o próprio cliente queria falar assim, poxa, eu queria que você mesmo vendesse meu imóvel. E aí quando você faz a campanha e você começa a movimentar e trazer cliente para aquele imóvel, olha, o cliente, dono do imóvel fica feliz, quem compra fica super feliz. E outra, aí tem um detalhe, né, que é o mágico, quando você começa a receber indicações. As indicações vêm por um bom resultado e é basicamente isso. Foi o que nós fizemos ontem, né? Justamente. Fizemos uma campanha de uma captação minha. Sim. Já começou a chegar os leads aí. Já começou a chegar os leads, porque você imagina o seu cliente, né, o que colocou o imóvel na sua mão, já confia em você. E ele quer dizer para você, Lacerda, vende meu imóvel. Aí de repente você mesmo, Lacerda, começa a levar clientes ao imóvel. O cara fala assim, pô, o cara realmente trabalha, realmente o cara está empenhado em vender meu imóvel. E mais do que isso, o cara realmente está preocupado com a minha dor. E automaticamente, se mesmo que não seja você que venda o imóvel dele, ele não vai te esquecer.
E se ele for comprar outro imóvel, ele vai lembrar de você no primeiro lugar, porque você trouxe uma coisa para ele, que para ele é de grande valor, que seria o quê? Empenho. Então, se você empenhou em trabalhar, pode ter certeza que o resultado vem. Concordo muito, viu, professor? Às vezes não é nem o resultado, é a percepção de empenho que o cliente tem em cima do nosso trabalho que faz com que ele permaneça, A diferença é recomende. essa. A diferença é essa. Meu amigo, me conta só um pouquinho, antes da gente entrar no tema aqui, fala um pouquinho da sua história, como é que você chegou na corretagem, como é que você descobriu esse tema, tráfego pago, e é tráfego, tá, gente? Não é tráfico não, tá? Tráfego é lá com o Escobar, lá, é isso aí, lá, o Beira-Mar, lá, não, nosso negócio aqui é tráfego. Foi muito interessante, né? A minha vida na corretagem, ela começou de uma forma, assim, inusitada, não é diferente de muitos, né, corretores que às vezes caem de paraquedas na profissão. Mas eu me casei e aí eu fui morar no Espírito Santo, cheguei num lugar onde eu não conhecia ninguém, não conhecia nada. E aí uma prima da minha sogra tinha uma casa lá no lugar onde eu morava e pediu que eu ajudasse ela a alugar a casa dela pro verão. E aí, isso há 12 anos atrás, 10 anos atrás, eu coloquei meu telefone lá, como todo mundo colocava. E aí, cara, foi muito interessante que eu vi meu telefone começou a tocar muitas vezes. Aí eu peguei... Falei assim, vou tirar as fotos dessa casa e vou pôr na época, né, famoso OLX e Bom Negócio, né, para quem é tempos aí de corretagem vai entender o que eu estou falando. Anunciei esse imóvel lá, cara, o meu telefone não parou mais. Aí eu vi ali uma porta, falei, poxa, se eu pegar mais imóveis, colocar fotos e começar a divulgar pelo OLX e Bom Negócio, eu vou conseguir ter um resultado bom de locação. E eu que não era corretor na época, então comecei a me afiliar em algumas imobiliárias e comecei a fazer esse trabalho de divulgação no OLX e Bom Negócio. E aí deu super certo, foi excelente. Nós alugamos muitas casas naquele verão. Só que aí minha esposa veio com uma frase que foi fantástica para mim, eu nunca esqueço. Ela virou para mim e falou assim, e aí? O verão tá acabando, e agora? O que você vai fazer? E aí eu virei para ela e falei assim, olha, quem aluga, vende também. E aí eu comecei com a mesma ação, peguei as fotos de alguns imóveis e coloquei lá, OLX e Bom Negócio, só que para vender. E aí, cara, eu comecei a fomentar aquilo, e aquilo ali começou a crescer. Eu comecei a estar dentro, né, de uma imobiliária na época, trabalhando com pessoas, como proprietário, e o negócio foi começando a crescer de uma maneira que eu fui abrir o meu próprio negócio lá na cidade. Foi muito bom, foi um período muito próspero. E aí... há uns 4 anos atrás eu voltei, né? Porque eu sou daqui de BH, voltei com a minha família, minha esposa tinha esse sonho de voltar para cá. E aí quando eu voltei, eu fui trabalhar numa imobiliária muito renomada também, na área de alto luxo. E aí foi um período muito bacana. E aí eu comecei a entender como que né, as atividades, como que as empresas grandes, de grande porte trabalhavam. E aí mesmo assim eu vi que a internet era o caminho, né? Que os grandes players, as grandes pessoas se movimentavam muito pela internet. Só que aí veio a pandemia, cara. Quando veio a pandemia, como todo mundo, eu comecei a me reinventar. E aí eu comecei a tentar buscar outras condições, né, de receber o dinheiro. Então eu comecei a trabalhar com dropship, comecei a vender infoprodutos. E aí eu comecei a entrar nesse mercado. Só que aí, de repente, eu observei que, peraí, poxa, se eu estou fazendo isso para trabalhar com produtos que eu não conheço, você imagina se eu começar a fazer isso trabalhando com um produto que eu conheço, que é o imóvel. E aí eu comecei a pesquisar. E na época, Lacerda, muito interessante, eu gosto até de ressaltar isso nas minhas aulas, quando eu dou para os alunos, que é o seguinte, antes, para você fazer uma campanha, você ficava ali o dia inteiro. Realmente você ficava 10 horas, 8 horas para montar uma campanha. Porque tinha lá a tal das palavras-chave, você tinha que fazer série de conexões entre várias pastas e sites. Então, quando você ia fazer uma campanha pelo Facebook, realmente era muito difícil, não era fácil. E eu lembro que eu tentei fazer várias e várias não deu certo. Então eu comecei a comprar vários cursos de pessoas que estavam um passo à frente, e aí eu comecei a pesquisar no YouTube, mas eu lembro que foi um período muito difícil, porque você se adaptar com uma informação que é nova, no momento em que essa própria ferramenta, ela se atualizava muito rápido. Então, quando eu aprendia uma coisa, aquela coisa já não servia mais.
já era outra coisa. Então, quando foi um momento pós-pandemia, essa ferramenta, ela se atualizou muito rápido. Então, uma campanha que a gente ficava aí o dia inteiro para fazer, hoje se faz ela com 20 minutos. Então, o meu caminho foi esse. Eu vi que eu precisava mudar o meu resultado. Eu vi que a internet era um caminho. Então, eu consegui somar entre usar aquilo que eu tinha nas minhas mãos para mudar o meu resultado, que era o que eu precisava na época. E aí, graças a Deus, as coisas foram caminhando e eu consegui realmente me desenvolver nisso. E tem sido muito bacana, porque com isso, também com essa bagagem que eu acabei tendo, né, eu consigo hoje somar e ajudar muitas pessoas que, utilizando, né, as campanhas, também possam ter melhores resultados, principalmente aí na ação de corretor de imóveis. O cara já está transbordando, já na vida. Cara, eu falo que se você tem, né, essa capacidade de receber uma informação, quando você multiplica ela na vida de outras pessoas, essa informação ela começa a ficar para você cada vez mais prazerosa. Você consegue dominar mais a ferramenta e você consegue o quê? Se aperfeiçoar. Então, basicamente é isso que eu tenho feito. Me aperfeiçoar a cada ensinamento, a cada dificuldade que meus alunos têm, porque não é só fazer. Também tem os momentos em que trava, alguma situação, algum problema. E, cara, os problemas é que nos fazem aprender. Basicamente é isso. Eu brinco que o sapo pula para frente porque por causa da necessidade. Basicamente isso. Que bacana, que história bacana, cara. Que legal. Nasceu, o seu nascimento, a profissão tem tudo a ver com o digital, né? Sim, acabou que desde o início, né, o digital ele sempre esteve comigo e aí vice-versa. Então acaba que eu e ele fomos nos atualizando. A verdade é legal. Essa. A verdade é essa. Legal. Hã? Tem pergunta, hein? Tem pergunta, anota as perguntas aí, hein, galera. Vão anotando aí, chega junto aí. Vai, nós estamos com a diretora de produção hoje, o negócio tá top. O negócio hoje só tá melhorando. Explosão. Segura aí, pode fazer as perguntas, depois a Manuzinha vai nos passar aqui. A gente só vai seguindo o papo aqui, ó. Me conta aqui então, ô Castorino, você usou a tecnologia no seu nascimento da profissão, no seu renascimento da profissão, sim. Na sua prosperidade, transbordando a vida dos outros. Tá, mas o que é tráfego pago? No final de contas. O tráfego pago nada mais é do que o quê? Você ter ali um produto do qual você consegue ali preencher, você consegue ter a atenção dessas pessoas e essas pessoas elas vão ir para um caminho que você quer direcionar. Tá? É você conseguir agrupar aquele número de pessoas a um caminho que você quer. Pode ser um site, pode ser uma fanpage, pode ser o seu próprio Facebook ou Instagram, né? E hoje o mais interessante, que esse tráfego pago a gente consegue direcionar todas essas pessoas para o WhatsApp, que para mim foi uma das coisas assim mais fantásticas que o Facebook, né? Que a Meta, né? Que seria a empresa dona do Facebook e do Instagram, ela abriu para nós. Porque antigamente, para que você houvesse, né, o botão de WhatsApp aberto para que você pudesse utilizar na sua campanha, a sua campanha você teria que ter um período longo de campanha e um histórico de boas campanhas. Aí é como se fosse, na época era um prêmio, tá? O Facebook disponibilizava para você o botão de WhatsApp. Então hoje não. Hoje, na primeira campanha que você for fazer, o botão de WhatsApp, ele já é disponível para você. Então nada mais é que hoje, né, o nosso tráfego pago, aquilo que eu ensino hoje é o quê? É uma campanha em que o corretor recebe o lead no seu telefone, no WhatsApp. E por que isso? Né? Qual que é o benefício que eu falo muito que é o seguinte, gente, você ter a pessoa chegando para você no seu direct do Instagram ou no Message do Facebook, você não consegue ter uma coisa hoje que é a mais valiosa, que é o quê? Os dados. Os dados hoje são as coisas mais valiosas que tem no mercado. Não é o ouro, nem a prata, é os dados. Então, se você tem um nome e o telefone da pessoa, ok, agora você tem um dado. Porque no Message e no Direct, você só tem um nome. E aí, no Instagram ou no Message, a pessoa te responde quando ela quer. Agora no WhatsApp não. Você manda mensagem, às vezes a pessoa te responde mais rápido. E se ela não te responder, você liga. Então o seu caminho ele é muito mais curto. O contato é muito mais rápido. A resposta é mais rápida. Então o benefício hoje é muito maior.
Legal. Entendeu? Vê se eu estou certo, mais ou menos aqui, Cirino. O tráfego, quando a gente fala tráfego, é igual tráfego de veículos, né? As pessoas estão dando em vias ali, só que no digital elas estão dando em vias digitais ali. É muita coisa fisicamente ela está parada, mas a atenção dela está navegando em vários lugares. O tráfego então seria pegar a atenção da pessoa que está ali perdida ali na internet ali, e levar do ponto A para o ponto B, que seria o ponto B seria talvez o seu produto, o seu anúncio. Nada mais basicamente você está apresentando um produto e os interessados estão te procurando. Legal. Tá? Você está fazendo esse caminho. Essa está sendo a conversão. Sim. A conversão é a pessoa clicar e direcionar para o seu WhatsApp. Legal. Essa é a conversão. Top. Tá? Top. E meu amigo Castorino, me diz uma coisa. Por que você acha que é tão importante que os corretores deem atenção a esse assunto, aprendam esse assunto, saibam sobre isso? Olha, a palavra basicamente chama-se independência. Tá? O corretor que consegue trabalhar, né, através das mídias sociais, ele consegue gerar cliente, automaticamente ele consegue ter número de vendas, né? As vendas dele vão ser consecutivas, ele vai ter menos espaço. Por quê? Já vi estudos, né, de pesquisas que falam que o corretor ele tem que ter na média de 8 clientes de morno para quentes para ter uma boa conversão dentro de um mês. Então, se ele consegue trazer um volume de clientes para a sua base de forma independente, com um imóvel que ele acha que seria um imóvel, assim, que eu até brinco, né? Olha, vai fazer uma campanha, pega um imóvel que você acha que seria matador, um imóvel que ele tem alguns benefícios que chamam a atenção, né? Ou é uma imagem, ou é uma informação, uma localização, ou é um valor que, né, está muito abaixo do mercado. Com isso ele consegue ter ali um número de clientes, possíveis clientes para esse imóvel que ele está anunciando e possíveis clientes para outros imóveis que têm a característica similar àquele que ele está anunciando. Então, acaba que Lacerda, as variações de vendas são muito maiores. E isso tudo com uma ação própria do corretor. Por isso que eu falo que é independência. É o corretor gerando seus próprios leads. É ele ele governando sobre as suas ações. E isso eu acho que seria fantástico. Porque ele sabe o quanto que ele vai investir, ele sabe o que ele vai postar e ele tem a informação. Ele está falando de um produto que ele acredita. Então acaba que ele tem uma maior convicção daquilo que ele está apresentando. Que legal, cara. Top mesmo. Gostei muito da sua definição. E aproveitando a Semana da Independência, né? Basicamente nós estamos pegando a carona nessa independência aí. Independência do corretor. Top, cara. Que legal, velho. E ó, você tá ouvindo a gente aí, vê que o cara já tá soltando uns hacks aqui, já tá soltando já algumas formas, que foi até uma pergunta que eu fiz para ele aqui, ele acabou de responder, que é quais os critérios para você poder selecionar qual imóvel você vai postar. Então você falou umas coisas que eu gravei, bem anotei tudo ali, que seria um imóvel que você conheça. Sim. Primeiro, né, o imóvel você tem que conhecer para que você tenha domínio daquilo que você está falando. Então, ó, anota aí, um imóvel que você conhece, um imóvel que ele tem algum atributo que chame atenção. Eu sempre falo que ele tem que ter um título e um subtítulo. Legal. Né? Então, primeiro título, exemplo, né? Ele tem uma vista bacana, ele tem um ponto privilegiado, ele está todo reformado. Um subtítulo, uma segunda informação que também é de valor, mas não é maior do que a primeira, mas também é uma informação relevante, que é diferente da primeira. Então, ele tem uma vista incrível e, além de tudo, está no preço. Ou ele está uma vista incrível e tem uma localização, entendeu? Então, isso são informações que valorizam o produto. Sim. É o famoso chamariz, né? E outra coisa que eu sempre falo é o seguinte: vai fazer uma campanha, faça de um imóvel que seria fácil de visitar. Tá? Você tem que, antes de tudo, tentar todas as possibilidades que seriam um entrave para uma primeira visita. Tá? Se você tem um imóvel que é muito bacana, mas o proprietário é de difícil acesso, não vale a pena. Não adianta nada. Entendeu? Verdade. E você falou um outro negócio também, ó. Essa também é a dica, ó. Imóvel que dê para acessar. A gente vê aquele do inquilino, né? Que só pode receber a cada 15 dias, domingo, de 3 às 3h30. Da manhã. Não é da tarde, não, é da manhã. Então, assim, não adianta você promover esse imóvel, impulsionar esse imóvel. Uma outra coisa também que você falou que eu achei muito bacana,
que é ter opções na região também. Né? Você ter opções para mostrar, porque você leva naquele, é muito raro, o corretor aí que está ouvindo a gente sabe disso, chega lá, o imóvel não atende o cliente, e aí? Outra coisa, né? O que eu sempre falo é o seguinte, se você escolher um imóvel, analise em volta, né, no raio daquele imóvel, qual outra opção que você tem, que seria similar, tá, àquele, mas que teria uma característica um pouco diferente. Vou te dar um exemplo. Uma vez eu anunciei um imóvel muito bom, ponto fantástico, né, o preço estava matador, só que aí ele não tinha elevador. Então o que eu fiz? Eu busquei um outro imóvel próximo, no mesmo valor, só que com elevador. Basicamente ele não tinha as mesmas características, assim, do tamanho, número de garagem, mas o que? Ele tirava ali do cliente aquela expectativa assim, nossa, eu gostei demais, mas se tivesse elevador, aí o que eu faço? Não, eu tenho um ali com elevador um pouco diferente, e aí a cliente foi e comprou o outro. Então, a campanha ela serve não somente para aquele imóvel, mas para aqueles imóveis também que estão próximos, que têm uma característica similar. Se você tiver esse entendimento de que quando você colocar aquele cliente na rua, você ter ali 2 ou 3 chaves, ou o contato de outros proprietários que dariam a facilidade de uma visita rápida, cara, isso aí é matador, isso aí facilita muito. É o famoso vamos ali, né? Eu tenho um outro ali, você quer ver? Rapidinho, vou te mostrar um ali. Coisa de 5 minutos. Esse vamos ali é forte demais. Muito, muito tem que fazer isso mais. Muito forte. Ô Manu, tá chegando mais perguntas aí, ó? Tá chegando. Vamos responder. Ó, turma, nós vamos responder, pode perguntar aí, depois a gente vai voltar, viu? Fiquem tranquilos. Sei que o assunto é bravo, muita gente interessada nesse assunto. E me conta uma coisa, é uma pergunta que eu acho que você já até respondeu, mas só para ficar claro, assim, há quanto tempo você faz anúncios patrocinados? Olha, eu faço anúncios patrocinados já tem quase 1 ano e meio que eu tenho uma sequência maior, mas na média de 2 anos e meio que eu venho mexendo com essa ferramenta. Teve um período onde era muito difícil, eu fazia, mas não estava dando certo, depois começou a dar certo, eu parei. E aí depois agora na casa de 1 ano e meio que eu tenho sido assim, com mais consistência, né? Em fazer anúncios, em mudar, em buscar estratégia, ver o que seria mais interessante, o que não seria. Porque na internet tem uma coisa assim que é fácil lá certo de você entender. Não existe receita de bolo. O que deu certo no meu anúncio não quer dizer que vai dar certo no seu anúncio. Porque são produtos que podem ser diferentes, nós vamos atingir pessoas diferentes, o bairro pode ser diferente. Então, essas coisas querem dizer que a cada um é de acordo com aquele pensamento que você está montando naquele momento. Sim. Pode ser que aquela ação dê resultado, ou você montar de outro jeito, no mesmo imóvel, pode ser que dê um outro resultado diferente. Então, basicamente, é sem receita de bolo, é testando, é fazendo. Né? E uma coisa que você até falou, eu também sempre falo, que é melhor o feito do que o perfeito. Sempre. A gente podia estar fazendo essa live aqui com o drone chegando, entrando pela sala, câmera 4K e tal, mas é o feito melhor que o perfeito, sempre. E é isso mesmo. E assim, você falou um negócio, que eu acho que trava muita gente. E é uma realidade que as pessoas têm que saber, assim, bom ouvir de você, que não existe receita de bolo. Às vezes você fez, o seu colega fez, funcionou super bem, você vai fazer outro papo. Igual a gente estava tentando ontem, a gente teve algumas questões, a gente tem que voltar, quebrar a cabeça ali. Não é, mesmo tendo facilitado, você que está ouvindo aí, que está começando a fazer agora os seus primeiros anúncios, saiba que não é uma plataforma 100% amigável mesmo. É um negócio que vai dar pau no botão ali, vai travar, e você vai ficar sem saber. É mexer, é persistir, é futricar, é contratar o Castorino como seu mentor, é você dar seus pulos, tem que investir, porque é aí que o negócio vai. E eu falo muito assim com as pessoas que às vezes eu ofereço o curso, não é no entendimento de atribuição financeira, muito pelo contrário, mas é porque é uma ferramenta que, por causa de detalhes, às vezes você não tem um bom resultado. Por causa de um detalhe, às vezes ela trava. Às vezes, por causa de um detalhe, você pode ser bloqueado. O Facebook pode bloquear o seu Facebook, pode bloquear o seu Instagram. Então, são detalhes que fazem a diferença. E que você tem ali uma consecutiva, né, uma linha de resultados. Né? Porque é uma coisa também que eu falo que a campanha, tem muita gente que fala assim, eu quero rodar a campanha 2 dias. Eu quero rodar a campanha 3 dias. Eu sempre falo o seguinte, beleza. Só que para você que está iniciando, eu sempre falo o seguinte, coloque uma campanha para rodar 1 semana.
Dê uma semana. Por quê? Porque quando você vê uma semana, você consegue visualizar o gráfico, você consegue entender como é que a ferramenta trabalha e automaticamente o Facebook, a Meta, né, que é a plataforma que faz a gestão do Facebook e do Instagram, ela também é uma ferramenta que ela também quer aprender o que você está querendo. Ela é muito intuitiva e inteligente, mas ela precisa saber o que o meu cliente, que seria nós que estamos fazendo a campanha, o que ele quer com essa campanha. O que ele está buscando? Então, basicamente, é você aprendendo com a ferramenta e a ferramenta aprendendo com você. Sim. E na medida que você vai fazendo mais campanhas, ela vai começando a entender o perfil que você busca e ela consegue te entregar com o resultado com uma melhor facilidade. Vai fazendo que vai ficar melhor, né? Resumindo. Só fazer, vai fazer. Como diria na roça, vai fazendo que vai ficando melhor e é isso mesmo. Meu amigo, me conta um negócio aqui que é uma pergunta que eu costumo escutar, eu acho que você deve ter escutado bastante também. O que é melhor assim, né? O que dá mais resultado? Facebook ou Instagram? Bacana, bom você tocar nisso porque é realmente algo que muitos me abordam perguntando. O que é melhor? Facebook ou Instagram? Mas eu falo que não existe o qual é melhor, tá? Isso depende muito do produto às vezes, mas não quer dizer que você não vai ter resultado pelo Facebook ou que você não vai ter resultado pelo Instagram. Eu gosto de dar um exemplo que é muito claro, né? Tem algumas empresas que elas trabalham com mais afinco no Facebook, tá? Tem grandes construtoras que são destinadas a produtos, né, de linha de classificação média para baixo, né, que seria quase o plano Minha Casa Minha Vida. Elas trabalham com um foco muito grande no Facebook. Mas aí de repente você vê empresas de alto luxo, de alto padrão, que faz campanha no Instagram e no Facebook. Então o que cabe a mim é você pensar, porque é isso que eu gosto de trazer no curso, né, que eu dou, que é o seguinte: se a empresa que ela é grande, né, que ela vende produtos de alto valor, ela faz campanha no Instagram e no Facebook, por que eu, que estou vendendo um produto pronto, que estou buscando lead, eu vou desqualificar ou um ou outro? E por que a empresa, né, destinada a produtos de médio padrão trabalha mais no Facebook? Olha, são estratégias diferentes para atender regiões diferentes. Então, aquela empresa ela trabalha mais no Facebook porque a região em que o cliente dela está é favorável ao Facebook. Mas não quer dizer que a empresa de alto luxo, que está mediana aqui na região centro-sul, não vá pelo Facebook. Então eu já tive campanha que me deu ótimos resultados pelo Facebook com produtos de altíssimo valor. Então nós não podemos ser juiz de querer mensurar qual que é melhor ou qual que é pior, porque a própria ferramenta ela é automatizada. Ela que faz a busca de qual que seria o canal a aparecer naquele momento. Se for no Reels do Facebook, ou simplesmente no Reels do Instagram, se for no vídeo ali do Stories do Facebook ou no Stories do Instagram, então ela mesma faz essa busca, é tudo de forma automática. Então acaba que vale a pena tocar a campanha pelos dois, a verdade é essa. Cara, é muito louco isso, a gente vive um mundo muito assim, próspero, né, cara? Porque se você for pensar, há pouco tempo atrás, cara, você deve ter pegado um panfleto, e eu trabalhava com segurança eletrônica, eu fiz panfleto, distribuí na rua, achava a pior coisa, era a minha ação de marketing. Sim. É mais ou menos o seguinte, se a gente for alucinar, assim, é mais ou menos o Instagram, hoje ele entrega uma coisa pra gente, que é, se fosse um panfleto, ele automaticamente ele analisaria, falou, ó, tá valendo melhor você entregar um panfleto desse tamanho, na contorno, com cordilhar. Não, mas agora, um segundo depois, Sim. né? Tá valendo a pena mais você entregar lá na Cristóvão Colombo um panfletinho menor, para pessoa X. Então, assim, é muito avançado esse negócio, né? Dessa entrega da plataforma. O que acontece, cara? O pensamento do panfleto antes, a média de retorno de uma panfletagem era de 3 a 5%, tá? Porque o que acontecia com o panfleto? Todo mundo pegava, mas só ligava quem tinha interesse, né? Então vamos colocar aí que 90% é pro lixo, tá? A campanha, né, que nós fazemos aqui, na verdade que eu dou o curso, que é a campanha patrocinada, nada mais é que ela entrega somente para quem buscou aquele imóvel naquela região,
para quem tem interesse naquela região, para quem em algum momento buscou condições de moradia naquela região. Ou seja, ela só entrega para quem tem interesse. Então só visualiza quem tem interesse, só visualiza quem está buscando essa informação. E isso que é a grande diferença. Ela aparece para aquelas pessoas que já estão buscando em algum momento informação daquele imóvel, ou de imóveis similares, ou de alguma informação sobre imóvel naquela região. Então acaba que o resultado, né, o benefício é muito maior. Para os que gostam de futebol aí, é a mensagem na gaveta, né? Basicamente. Muito bom, muito bom. Meu amigo, me fala um negócio aqui, ó. Vamos trazer para a prática. Isso aí que chegou agora, nós estamos falando de tráfego pago, nós estamos falando de anúncio impulsionário, plataformas como Instagram e Facebook, uma meta, né, que entrega em tudo. Para o mercado imobiliário, nós estamos aqui com o nosso especialista Castorino, que dá aula, que tem resultado, cara fera, meu professor. Castorino, me fala um negócio, quem está chegando agora na live, quem está chegando agora no mundo dos anúncios patrocinados, quais são os principais desafios? Quais as maiores dificuldades? Você que já vivenciou isso e acompanha pessoas nessa etapa. Assim, acho que o mais difícil hoje, né, nas aulas que eu dou com as pessoas que eu auxilio, o mais difícil é quebrar o paradigma de eu não consigo, eu não sei mexer e eu não posso fazer. Acho que isso aí é o básico. Como é que é o tempo? Eu não sei, eu não consigo e eu não posso. É os irmãozinhos, né? Os três irmãozinhos. Basicamente, eu pego muita gente com muito desespero. As pessoas já sentam comigo desesperadas. Eu não sei fazer, eu não sei mexer, eu nunca mexi, eu nunca postei. Eu quero dizer assim, primeiramente, entender que se a gente está trabalhando aqui para que as pessoas recebam, né, esse ensinamento e possam se desenvolver, é entender que todo mundo consegue. Todo mundo pode, tá? É uma ferramenta muito intuitiva. A partir do momento que você começa a se familiarizar, você começa a entender que realmente não é o bicho de 7 cabeças. E claro, eu tiro muitas histórias, né, que as pessoas veem ao longo do tempo, porque é uma ferramenta que ela vem atualizando muito. E antigamente as pessoas tinham muito na cabeça que é o quê? Se eu não tenho seguidor, eu não consigo gerar lead. Gente, essa é outra coisa que eu quebro muito. Era a minha crença até pouquinho tempo atrás, hein? É uma coisa que eu quebro muito no curso. Quer dizer pra você, eu tenho 5 seguidores, eu consigo gerar lead? Consegue. Eu tenho 10 seguidores, eu consigo gerar lead? Consegue. Porque são coisas independentes. Não é uma ação que bloqueia a outra, entende? O que nós fazemos no curso é uma ação de geração de lead. O que você tem no seu Instagram, as pessoas que te seguem, é outra coisa que se chama crescimento orgânico. Que isso você ganha ao longo do tempo. Gerar lead de forma orgânica, que é o que eu explico, é outra ação. O que eu apresento para os corretores, as pessoas que me seguem, é gerar lead com uma ação. Tá? É gerar lead independente do número de seguidores. É gerar lead independente de quantas pessoas você tem no seu Facebook. É gerar lead, eu comecei hoje, vai gerar lead do mesmo jeito. Eu nunca mexi, vai gerar lead do mesmo jeito. É resultado. Corretor vive de resultado. Resultado. Não tem outra coisa. Né? A única receita que eu passo, né, no momento que não é uma receita de bolo, é vão fazer que dá certo. Basicamente é isso. Bom fazer até dar certo, é isso mesmo. Então, cara, é bom ficar clara essa informação aqui, que isso aí é uma trava para muitas pessoas. Eu tô falando aqui, ó, há pouco tempo atrás, um ano e meio, 2 anos atrás, eu tinha essa crença, mas eu não tenho muito seguidor, não adianta fazer trava. Não tem nada a ver. Tem nada a ver. Aqui dentro a gente tem pessoas performando super bem, trazendo muitos clientes novos através da ferramenta que tem lá menos de 500 seguidores. É menos, E nem não chegou, não veio nenhum lead da base dele, veio gente de fora. Muito. Uma coisa que a pessoa tem que entender, a campanha não vai gerar para a base dela. Tá? Quem segue ela, a campanha não pode gerar para ela, porque seria um custo desnecessário. Imagina a campanha gerar para um amigo seu, qual que é o benefício? Não, ela vai gerar para o seu público, vai gerar para aqueles que teriam interesse no produto que você está apresentando. Então, por isso que, independente do número de seguidores que você tem, a campanha ela vai rodar do mesmo jeito e vai entregar do mesmo jeito. Entendeu? Isso é uma coisa que trava muita gente, que tira as pessoas até do primeiro passo, né? Bloqueio. Não dão o primeiro passo. As pessoas já chegam com esse bloqueio, né?
eu não posto, eu não faço, eu não vou conseguir. Não, você vai conseguir. E eu falo sempre que o crescimento orgânico é uma caminhada, né, um trabalho de formiguinha. Isso aí é outra coisa. Mas a geração de resultado para o corretor, ela pode ser... geração de leads pode ser quase imediata. Verdade, independente. Se você quiser criar uma base maior, se você quiser aumentar os seus seguidores, você tem que fazer isso que nós estamos fazendo aqui agora, gerar conteúdo, gerar entrega. De que tipo de entrega você pode gerar para o seu cliente de graça? Que tipo de informação? O mundo é dos geradores de conteúdo. Assim, se você for ver hoje, estava vendo até no Rock in Rio, que na área VIP lá não tem mais artista de Globo, não, de novela, não, é os YouTube, os TikTok, os caras que dominam hoje. Então assim, nós consumimos muito rede social, mas e aí, quem produz essa rede social é que tá virando referência. E aquele negócio, né, Zunino? Audiência é poder. Se você tem uma audiência forte, obviamente você vai ser mais relevante para os seus clientes compradores, vai ser mais para os seus proprietários, se você entrega valor ali, quem não quer fazer negócio com você? Né? Não, e uma coisa também que a internet, ela dá resultado para quem tem um objetivo, tá? Se o seu objetivo é gerar lead, né, fazer suas vendas de corretor, o seu caminho é um. Se você tem um objetivo de ter número de seguidores, o seu caminho é outro. São coisas totalmente diferentes. Então acaba que são objetivos. Se você tem o objetivo de ser um digital influencer, de ser essas pessoas que estão sendo extremamente reconhecidas aí na mídia, são ações diferentes que você vai adotar. E aí, o que eu falo sempre é o quê? Qual é o seu objetivo? Né? Porque como eu atendo muitos corretores, qual é o seu objetivo? O meu objetivo é gerar cliente, é gerar lead. Opa, então é aqui, vamos fazer isso. Pronto. Eu quero ter número de seguidores, número de seguidores, ação diferente. Até um dia, né, a gente batendo um papo, eu esclareci algumas coisas, porque a ferramenta, ela te dá a condição de fazer diversas ações. A ferramenta, ela é muito assim... É muita opção. Dá inclusive você fazer tráfego para o seu perfil. Né? Você pode fazer tráfego para o seu próprio perfil, você pode chamar muitas pessoas para clicar na bio, chamar pessoas para te mandar mensagem no direct. Você tem assim, N ações que você pode tomar. Mas eu gosto de dizer o seguinte, você corretor, está querendo lead, está querendo cliente, então a ação é essa. Basicamente isso. Muito bom. E assim, vamos falar das crenças que limitam aqui, então. Já que a gente tocou na ferida, vamos limpar ela para doer mesmo. Eu não gosto de aparecer, Castorino. E aí, eu consigo ter retorno? Eu não gosto de botar a minha cara, eu não sou desses aí que fala, que puxa... Não, mas eu consigo ter um resultado no tráfego? Consegue. O que acontece muito, que também é uma coisa também que é até bom você tocar, e que as pessoas chegam muito e falam assim, eu não gosto de colocar vídeo, não é coisa, foto minha pessoal. Eu sempre falo o seguinte, tudo bem, tá? A ação da ação que nós vamos fazer, o patrocinado, acaba que o cliente, muitas das vezes, antes de entrar no seu WhatsApp para te mandar mensagem, ele pode ter a curiosidade de conhecer quem é você. Então ele entra no seu feed, ele entra na sua apresentação ali, vamos dar um exemplo que é o Instagram, que hoje tem maior acesso sobre isso que nós estamos falando. Então a pessoa entra lá e quer conhecer quem é o Lacerda. Aí o Lacerda só tem foto de imóvel. E a fotinha lá de apresentação do Lacerda é uma casa. Acaba que o cliente às vezes pode até fazer contato com você, mas se ele quiser te seguir, ele desanima. Porque as pessoas se conectam com pessoas. Pessoas não se conectam com o produto. O produto, ele é o meio em que a pessoa vá até você. Mas ele não é o que vai fazer a pessoa se conectar a você. Ela pode te mandar um WhatsApp, mas pode não te seguir. Entende? Então eu sempre falo que é o seguinte, deixa o seu Instagram mais humanizado possível. Quem você é, o que você faz, o que você come. Eu não gosto de postar foto minha. Beleza, mas aquela fotinha lá, de apresentação, coloque uma foto sua. Vou colocar alguns imóveis, ok, mas coloque ali o seu dia a dia, né? Bote uma foto do imóvel que você fez uma captação, de você às vezes dando um passo na rua. São coisas simples, mas que geram resultado. E basicamente, você também vai começar a se familiarizar, vai começar a ver que aquilo ali pode ser de uma forma leve. E o que eu falo muito, sabe, Lacerda, aqui, é uma coisa que eu aprendi, porque a gente tenta de tudo às vezes, né? Eu tento do negócio mais sofisticado e depois a gente começa a ver que o simples dá certo. O simples é o que dá resultado. O simples bem feito,
te sustenta muito mais do que algo sofisticado que demora a ser feito. O arroz e feijão é o que sustenta. A lasanha você come de vez em quando. Mas o simples dali do dia a dia é o que dá resultado. Até a minha esposa, ela foi uma pessoa que assim, me impulsionou muito a isso. Porque eu também tinha dificuldade de colocar qualquer coisa no Stories, no Instagram. E a minha esposa, todo dia que eu chegava em casa, ela falava assim, e aí, o que você postou hoje? E eu falava para ela assim, eu esqueci. Ela ficava brava comigo. E aí eu comecei a entender que ela tinha toda a razão. Ela falava comigo assim, faz o simples, posta o que você fez hoje, né? Faz um vídeo do imóvel que você visitou. E eu que trabalhava com a campanha, eu tinha dificuldade. Então eu comecei a ver que o simples dava certo. Não é só o simples da campanha, mas o simples do dia a dia. Postar um story, fazer uma coisa, eu tô aqui com o Lacerda hoje, eu tô indo ali visitar um cliente, sabe? Esse dia a dia vai fomentando e você vai ficando cada vez mais tranquilo sobre isso aí. Legal, cara. A gente teve um convidado semana passada, que é o Bruno Adriano, que ele tem uma filosofia, assim, que ele tem até livro escrito, que ele fala do 1% ao dia. Sim. Que é você fazer pequenas ações, pequenos passos. A gente está muito focado, e isso foi uma trava para mim lá no início também, de aparecer, de mostrar, não sei o quê. Ficava muito com medo do julgamento. Tem isso também, a gente fica com medo do que as pessoas vão pensar da gente. E isso trava demais, né? Sim. E aí quando você vira a sua cabeça do tipo assim, poxa, eu vou aparecer. Ó, se você não fizer, vão te criticar. Se você fizer, vão te criticar, tá? Então, assim, não tem muito pra onde correr, não. Mas só tem um detalhe. Contra resultados não há argumento. Não há argumento. Contra resultados. Fala por si, né? Se o seu resultado tá falando por você, acabou. Bom. Não tem ninguém pra falar que tá certo ou tá errado, não. O cara tem resultado. Pronto, acabou. É isso aí. E vai que vai. É. Muito bom, meu amigo, muito bom. Gostei dessas pequenas ações aí no dia a dia. E fazer o arrozinho com feijão da vovó, né? Aqui com alhozinho, né? É, o arrozinho com feijão, ele não falta. Ele não falta. Você pode comer tantas coisas, mas arroz e feijão você tá lá. Aquele feijãozinho preto eu amo, bom demais. Ó, uma pergunta também que acaba acontecendo muito, que é até uma pergunta minha mesmo, Costurino, o que você acha de corretores que às vezes querem terceirizar, ou vou até além, de corretores que ficam na dependência, que se não acharem uma pessoa para fazer esse trabalho para ele, ele não faz, ou querem contratar uma empresa, querem contratar uma pessoa, e se eu não achei essa pessoa, ou se essa empresa ou esse serviço ficou muito caro, eu acabo não fazendo. Qual é a sua mensagem para esse corretor que está nesse ponto agora? Ó, eu não quero fazer, não sei fazer, não vou mexer, não sei o que, como é que é os três lá, não quero, não gosto. Não quero, não gosto, né? Não quero, não gosto, de jeito nenhum, não quero mexer com isso. Não vou contratar alguém. Qual é a sua mensagem para essa galera? Olha, primeiramente que eu gosto de dizer o seguinte, o custo disso não é barato, tá? Você tem uma pessoa para gerir suas páginas, uma pessoa que vai fazer a sua campanha, o custo não é barato. Um outro porém que eu já vi, eu já acompanhei, o resultado também, muitas das vezes, não é favorável. Por quê? Porque a pessoa, às vezes, ela faz uma campanha para determinado produto, sem saber do produto, sem saber do perfil que aquele cliente que busca aquele produto, sem entender qual seriam os benefícios que aquele produto traz, e ela simplesmente gera uma campanha que eu chamo uma campanha genérica, que ela dá para qualquer produto. Quando uma campanha genérica que dá para qualquer produto, acaba tendo que você tem qualquer resultado. Então é como se você abrisse mão do volante e falasse com outra pessoa, toca aí, que eu só vou acelerar. Não sei. Toca aí que eu só vou acelerar. Eu só vou abastecer, só vou botar gasolina e você toca aí que eu só vou acelerar. Porque é o que o corretor faz, ó. Faz aí que eu só vou pagar. Então acaba que a pessoa ela paga caro, o resultado não é favorável. E outra, o que é pior, ela sai falando mal daquilo que ela fez. Ah, a internet não presta, fazer campanha não presta, esse negócio de gerir Instagram eu já paguei. Bota num pacote só o negócio. Bota num pacote só e joga pra todo mundo falando que é ruim, que o negócio não presta, que já pagou e não teve resultado. Por quê? É o genérico. O genérico, ele te dá um resultado mediano, né? De mediano para baixo. Por quê? Porque ele não tem uma ação direta no foco. E quem que sabe fazer isso? Quem é dono do produto. Quem foi lá no produto. Quem captou o produto, quem sabe que aquilo ali é matador, essa pessoa, ela tem uma bagagem enorme para falar assim, isso aqui eu vou anunciar, porque isso aqui vende. E quando ela mesma gere a sua campanha, monta a sua campanha, cara,
o resultado vem. Aí a gente volta na primeira palavra lá, como é que é a independência, né? Independência. E outro, custo baixíssimo. Gente, o custo é baixíssimo. Assim, se você for colocar na balança o quanto que você gasta para ter uma empresa de marketing, para ter um freelance, né, para gerir a sua página e para fazer campanha, você vai ver que o custo é muito menor. Muito menor. Muito bom, cara, muito bom. E legal você falar isso, porque eu tenho pra mim que muita gente tá nesse ponto agora. E realmente você vai falar com o pessoal de tráfego e os caras cobram caro mesmo, porque é um serviço especializado, negócio e tal. Tá mais na nossa mão mesmo assumir essa coisa. Independência é o que a gente sempre tem falado aí. Meu amigo, o negócio aqui, ó, seguinte, que aí nós já estamos até pensando lá na frente, que eu acho que o corretor que pegar para fazer isso aí e seguir suas dicas e tal, e ter resultado nesse negócio, aliás, o problema não vai ser nem os leads chegarem. Sim. Porque eu acho que isso aí, tá, beleza, vai chegar o lead e dependendo da campanha, dependendo do orçamento que o corretor fizer, colocar, vai chegar até muita coisa. Sim. Mas e aí, beleza, ô Castorino, o lead chegou pra mim, tá lá na minha, chegou lá, não chegou, tá chegando pra mim. Não tá chegando pra você, mas sabe aí. O que eu faço depois, cara? Cara, porque eu vejo que tem uma sombra, né, entre a campanha, o lead chegar e esse lead ele entrar no funil e percorrer o funil. Como é que eu faço nessa hora? Na verdade, acaba que o nosso trabalho, né, a nossa ação de funil seria o quê? Primeiro é buscar, né, clientes, né, geração de lead. Depois geração de lead seria, eu até falo que é uma fala minha, que é o quê? Sair de lead para virar cliente. Sim. Né? Porque o nosso cliente virou lead. A internet fez isso. Mas é o quê? É voltar. Aquele lead que você recebeu, ele virar cliente. Existe uma lacuna enorme nesse espaço. E esse espaço aqui é a grande dificuldade hoje. Eu atendo muitas pessoas, diversos corretores, falam assim, pô, Castorino, consegui, cara, muitos clientes, tô conversando, mas eu não tô conseguindo colocar na rua. Pô, tô conseguindo, os clientes estão evoluindo, mas tá difícil de colocar na rua. Eu falo que é essa parte, é esse espaço é que transforma, e depois de cliente, resultado. Porque ninguém entra, clica no imóvel se não tem interesse. Por algum momento ela teve interesse de comprar, por algum momento ela teve interesse porque ela está com a venda, ela teve interesse no produto. Então, se ela teve interesse, o que você tem que fazer é saber entender o tempo desse cliente, o time desse cliente. É saber ler, é ter a interpretação de uma forma suave, em que você não fique maçante, em que você não fique chato, em que você não fique aquele cara que toda hora a pessoa lê, não, envia esse cara de novo. Então, é esse que é a leitura que o corretor tem que fazer. Você tem que ser diferente com o que ele já recebeu lá atrás. Porque muitas das vezes esse cliente ele já está procurando no mercado, já tem um tempo que ele está procurando, e ele muitas das vezes já está cansado de outros atendimentos ruins que ele já teve. Então ele vem com uma bagagem de história, né, e que você não sabe. Então você tentar ler, ter essa interpretação é que faz a diferença. E eu tenho até, vou marcar, né, que é o quê? Eu tenho algumas estratégias que você pode fazer para que você tenha, né, um melhor resultado em transformar lead em cliente. Algumas estratégias que eu tenho feito, sabe? Alguns testes que eu tenho feito e eles têm dado algum resultado. E é esses resultados que eu vou fazer num aulão gratuito. Olha, escute bem, vou fazer um aulão gratuito de transformação de lead em clientes. Esse é top. Aí nós vamos traçar muitas estratégias, nós vamos falar qual que está sendo as dificuldades, porque não é só o corretor que enfrenta, é o que eu, corretor, também enfrento. Sim. Né? Eu gero meus leads, eu faço as minhas campanhas. E agora como Você é que não ouviu falar? Não ouvi falar, não, eu faço. Não só ensino, não, eu vivencio isso. Então eu vou apresentar algumas estratégias, e essas estratégias é que eu quero apresentar para que o próprio corretor, que fez o meu curso ou que não fez o meu curso, mas ele quer entender como é que ele vai fazer lead para cliente. E aí eu vou dar isso de uma forma grátis, né? Pode ter aí várias pessoas, nós vamos ir para esse aulão aí, eu sei que você vai estar junto, Bora. E nós vamos trazer essas informações e esses testes e essas coisas que realmente dão resultado, né? E uma das coisas que é primordial é se organize. Se organize. Fez uma campanha? Se organize para que você possa ter um resultado melhor.
tá? E se cobre sobre aquilo que você tem feito. Porque se você é dono do seu volante, nada melhor do que você também gerenciar os seus resultados. Basicamente, uma das coisas que é o primeiro, né, que eu gosto de falar é isso. Ei, você fez a campanha, qual está sendo o resultado dela? Você se cobra, tem 10 números, 10 pessoas, 10 leads, vendeu para 3, é 30% de retorno. Sim. Então você tem que ter essa preocupação. Porque não é só o valor que você gasta, é o tempo também que você tem. Então, e as próximas, né? E as próximas, né? E aí você vai buscando e vai aplicando isso aí. Basicamente é isso. É o famoso acompanhamento, né, pastor? Acompanhamento do cliente, acompanhamento do anúncio, acompanhamento do lead que ainda não foi para a rua, né? Sim, justamente. Mas quando você consegue ter essa leitura, né, você consegue trazer isso e o cliente sentir que ele já está sendo atendido por você, mesmo que você não saiu com ele, pô, isso é massa. Legal. Porque ele acaba sempre entrando em contato com você também. E já tem a data já dessa aula aí? Como é que Cara, vamos marcar aí. A gente está aí para a semana que vem ou na próxima a gente já vai marcar. Vamos estar colocando, ó. É fato, hein? Vamos fazer um aulão aí com todo mundo aí que queira, de forma presencial. Nós vamos estar passando aí estratégias que você pode adotar entre transformar o lead em cliente. Vai ser muito bom. Vou jogar você na fogueira aqui, ó. Será que não tem como liberar aquele CRM lá não, para a turma que está aqui na live? Cara, pode ser uma das coisas, né? A gente pode fazer. Que é o quê? Uma coisa que eu faço, né? Que é o quê? Um pré-CRM, né? Que eu até brinquei com você, que eu até te mostrei. Que é o quê? Fez uma campanha, faça a lista dos clientes que rodou na sua campanha. Olha só, hein, gente? Já estou dando um spoiler aí, topzíssimo pra vocês. Faça uma lista dos clientes que chegou de campanha. Entre essa lista, você vai lá começar a marcar quais que são aqueles que você imagina estar quente e morno. Aí por que os frios não? Olha, se já tem um quente e um morno, o resto é frio, né? Então ali você vai marcar. E aí você vai começar a entender quais que são os entraves dele, por que ele não está saindo. E outra, nessa planilha coloque um campo de observação ou um campo que você coloque lá os motivos pelos quais esse cliente ainda não saiu. Ou porque o imóvel que você postou não é o que ele queria, mas ele busca um diferente, um exemplo. Ou porque ele tem um imóvel, mas precisa de vender para comprar outro. Ou simplesmente porque ainda não teve nenhum imóvel que o fez sair para fazer uma visita. Ah, não teve um imóvel que ele ainda fez. Tá, então agora vamos trabalhar qual que é, né, aquilo que seria de maior interesse para você em um imóvel para que você possa ir lá visitar. Basicamente, gente, é a leitura. Cercando o que está faltando. Aí você viu o número de pessoas que você tem, você começa a tratar a sua base, automaticamente o resultado vem. Mas se tem uma coisa que eu sempre falo é, não fique num ciclo vicioso de sempre fazer campanha e achar que você nunca tem cliente. Basicamente é isso. Água demais mata a planta também, né? Não adianta, né? Verdade. Uai, Manuzinha, diretoria, de nossa diretora de productions aqui, como é que tá aí? Cadê as perguntas? Uai, então, muitas perguntas. Vamos lá, Castorino. Henrique Macieira. Sim. Quantos leads consegue através das redes sociais mensalmente? Olha só, Macieira, pergunta interessante. A gente não consegue qualificar isso conforme você mesmo montando a sua campanha, vai ser de acordo com o imóvel, a região e quanto que você está proposto a investir nessa campanha. Ela vai te dar o resultado. Então não tem como eu qualificar quantos leads você vai receber, porque eu não sei quanto que você vai investir, eu não sei qual que é a região, né? Eu não sei qual que é o imóvel. Então basicamente, como eu disse, não tem uma receita de bolo. Existe o fazer. Você faz e acompanha os resultados, beleza? E o Macieira também pergunta, qual valor você costuma investir para ter esse retorno? Olha só, uma pergunta também que as pessoas fazem muito, quanto que você gasta? Isso depende muito do produto, ou seja, do imóvel, né, do valor daquele imóvel e qual que é a região em que eu vou colocar ela para rodar. Porque tem região que ela é mais procurada, né, igual eu brinco que se você pegar uma loja, né, alugar uma loja, e a sua loja é de vender roupa, tá? Entre você colocar ela no shopping cidade, que é um movimento muito grande, e colocar ela lá na Paraná, lá longe, o aluguel do shopping é muito mais caro.
só que o benefício de venda que o shopping te dá é muito maior. Então acaba que você paga mais caro porque você quer estar num ponto melhor e que as pessoas que têm a condição de comprar o seu produto está com fácil acesso. Agora, se você quer gastar pouco, você vai colocar a sua loja que vende um produto bacana lá na Paraná, aluguel barato, não vai passar o cliente que tem interesse ou condição de comprar e acaba que o seu resultado financeiro é baixo. Então, basicamente isso. Eu tô lembrando da nossa primeira mentoria, fazendo um anúncio de apartamento de 1.700.000, botei R$10 e joguei lá no Canadá. Meu vendendo esse ônibus mais caro. Né? Aí você olhou pra mim e falou assim, mas peraí, você tá querendo botar 10 conto pra nesse lugar mais caro da cidade? Não tem jeito, gente. A internet, ela funciona dessa forma. Porque a campanha que a gente monta, ela é uma campanha montada em de lance. Aquele que dá um lance maior aparece. Aquele que dá um lance maior abrange mais gente. Sim. Então acaba que se você põe um valor muito pequeno numa região altamente concorrida, seu resultado é muito pequeno. Beleza? Voltou? Tá ouvindo? Pessoal, tá todo mundo ouvindo? Fala aí, povo. Você tá ouvindo? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Alô, teste, Opa! som, testado. Tá ouvindo? Preciso saber se tá O ouvindo. pessoal ficou caladinho aqui, eu acho que não estão escutando, não. Testa aí, Manu, pra Testa nós aí, aí. entra. Ah, funcionou. Funcionou? Funcionou. Então, beleza. Olha lá, voltando. Se você tem o interesse de participar desse aulão, dê o seu nome, coloque o seu nome, que aí a gente vai saber o número de pessoas para que a gente possa fazer num lugar bacana. Então manda o nome beleza? aonde? No seu... Pode mandar no meu perfil, Castorino Broker, coloca lá, eu quero, ou então até mesmo do Lacerda, eu vou estar utilizando aí, põe eu quero, né? Porque nós vamos estar junto lá, nós vamos estar junto nesse aulão aí, beleza? Vambora. Fechamos? Fechamos? Turma, aí a gente foi bem pontual, né? Uma horinha de bate-papo aí, cara, aprendi demais aqui. Mais do que a gente já tinha encontrado, as mentorias, que foi muito bacana, cresci demais nesse assunto aí. Hoje foi uma aula, cara. Obrigado mesmo. E uma coisa que eu queria ressaltar, que existe uma história, tá, gente? Que ela é muito bacana, que é o seguinte. Existe uma história na Bíblia que é do valente Davi. Não sei se você já ouviu falar, mas é uma história famosa. Que falam que Davi, ele foi lá simplesmente no momento da guerra, onde que Golias estava perante o povo, massacrando, e ele perguntou para os seus irmãos assim, quem matar esse cara aí vai ganhar o quê? Aí o irmão dele falou assim, ó, vai ganhar a princesa e a família vai estar livre de impostos. Então Davi falou com o rei assim, eu vou. E aí o rei simplesmente olhou Davi, franzino, magrinho, sem condição nenhuma de luta, falou com ele, você vai? Ele voou. Ele falou assim, não teve nenhum outro mais corajoso. Foi lá e colocou a roupa do rei Davi em cima, a roupa do rei em cima de Davi. E aí Davi não conseguiu se movimentar, Lacerda, ficou todo duro. Aí virou e falou assim, não, rei, eu vou lá, vou matar esse Golias, mas não vai ser com essa armadura. E aí ele tirou a armadura, pegou 5 pedrinhas, a história fala que ele pegou 5 pedras e colocou dentro do bolso. Ou seja, eram 5 pedras muito pequenas. E aí, no momento que ele se deparou com o gigante riu da cara dele, ele foi lá, pegou a pedrinha dele, colocou dentro da funda, rodou,
e julgou e acertou na cabeça do gigante Golias e ele morreu. O que eu quero dizer por isso? Queridos, se você fazer o simples bem feito, dá resultado. E outra, não se compare com grandes players, não queira fazer o que os grandes fazem. Você não precisa se adaptar ao jeito dos grandes, faça do seu jeito, faça o simples e você vai ter resultado. Davi, com só uma pedra, ele teve a princesa e deixou toda a família livre de impostos. Se você é corretor, você precisa mudar o seu resultado. Você não depende de ninguém, você depende de você mesmo. Com um simples ação de você começar a ter os seus próprios leads, você pode mudar a sua história, você pode mudar a sua família, você pode dar uma nova condição a todos aqueles que estão em volta de você, beleza? Então a mensagem é, a independência para o corretor, ela traz esse benefício, beleza? Te agradecer, meu Davi. Valeu. Davi Moreno, esse cara que ele divulgou, tá? Muito bom, É obrigado. derrubar os grandes e fazer como pequeno a ser grande. Aí, a gente chamar aqui a nossa diretora de cena aqui, ó. A Manu, só ela fazer tem uma justamente. menção rosa. Isso aí. Manu. Valeu. Essa é a Manu. Gente, a Manu, muitos ficam rindo, né? Que a Manu me ajuda muito nos cursos, ela que montou. E assim, claro que é uma forma de honrar também a vida dela, porque esse curso também nasceu com a Manu. Ela que girou para mim e falou, por que você não dá o curso? Por que você não ensina as pessoas? Porque ela foi uma pessoa que até eu ensinei ali, brincando, sentando, e ela começou a ter resultado e ela ficou maravilhada. Então assim, isso é muito bacana quando você traz isso para a vida de alguém, você consegue ali transformar o resultado de alguém numa simples ação, num simples momento de atenção. Então tem sido tudo muito bacana e é nesse formato que eu quero ensinar você também, beleza? Bora, obrigado turma, obrigado que você ficou até aí. Semana que vem a gente vai ter um convidado top também, que é meu cria, meu fiote, o orgulho do papai, Félix Vidal. O cara vai contar como ele transformou a vida dele sendo corretor de imóveis. Então se você ainda não é corretor, quer entrar para a profissão, a história dele é uma história inspiradora. É um cara antifrágil, que aprende com as porradas e os desafios da vida. O orgulho de trabalhar com esse cara. Semana que vem, Félix Vidal, mais uma vez, obrigado. Valeu, Lacerda, muito obrigado aí. Bora pegar, bora. Tem como deixar essa live gravada? Vai ficar gravada essa live no próprio perfil, e aí nas próximas semanas essa live também vai para um formato de áudio também, que eu vou anunciar nos próximos dias aí. Obrigado. Um abraço, gente. Até mais. Valeu! Então encerra agora. Aí, ó. Tem taxa de autógrafo agora? Ah!